Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo bastante informativo sobre o cigarro eletrônico, o famoso vape, um assunto que toda família precisa ouvir para terem consciência do perigo que os nossos jovens estão correndo com essa nova moda e te mostrar que o cigarro eletrônico é um risco real, silencioso e muito perigoso, especialmente para os nossos filhos que estão entrando na adolescência. Acompanhe este vídeo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode fazer muita diferença na vida dos seus filhos. E você precisa sempre estar muito bem informado, muito bem informada no que diz respeito aos cuidados com a sua família. E você precisa saber que o cigarro agora aparece com uma roupagem moderna, projetada com o pretexto de ajudar os fumantes a deixarem o vício, uma mentira da indústria que muitos que não eram fumantes estão comprando, especialmente os jovens. Na verdade, isso é substituir um mal pelo outro. Ele está se tornando uma porta de entrada para o vício entre os adolescentes. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70% dos usuários do vape, como também é conhecido, têm entre 15 e 24 anos, e com design chamativo, sabores atrativos e uma falsa aura de segurança, o cigarro eletrônico está ganhando espaço, mas com consequências devastadoras para a saúde. E aqui vai um alerta para os pais, avós, tios e educadores, que qualquer uso de droga, álcool, cigarro, vape é ilícito para os adolescentes. E mesmo que seja permitido para os adultos em alguns países liberados, os adolescentes não devem consumir drogas de maneira nenhuma, pois eles não possuem responsabilidade legal sobre si mesmos e, além disso, não têm maturidade para compreender as consequências dessas escolhas, que podem prejudicar seriamente o seu desenvolvimento físico e mental. Essas são responsabilidades que cabem a nós, os adultos, como orientação e garantia de que eles não vão cair em armadilhas que comprometam o seu futuro, sendo a prevenção a nossa maior aliada. Esses dados que eu vou te passar agora só comprovam o que eu estou dizendo. Em 1989, 34,8% dos brasileiros com mais de 18 anos eram fumantes, conforme a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição. Já em 2023, de acordo com a pesquisa Vigitel, esse número caiu para 9,3%, tornando o Brasil um dos países com os menores índices de fumantes no mundo. O Brasil evoluiu muito no combate ao tabagismo. Agora, com tanta modernidade, será que a geração atual se interessaria pelo cigarro convencional da mesma forma que a geração anterior? Será que os jovens realmente se sentiriam atraídos por algo tão ultrapassado e de cheiro tão desagradável assim? Ou seria necessário criar algo mais moderno para capturá-los? Curioso, não é? Afinal, por que não investir em métodos mais seguros para ajudar os fumantes a pararem de vez com o vício? É de se admirar tanta preocupação das indústrias com o tabagismo. Ou será que, no fundo, o verdadeiro objetivo era apenas reinventar o vício para um novo público? A importação, venda, propaganda ou qualquer tipo de comércio de cigarro eletrônico é proibido no Brasil pela Anvisa desde 2009. No entanto, o que vemos na prática são tabacarias, lojas online, vendas nas ruas, nas baladas e em outras formas de distribuição, driblando assim a regulamentação. A facilidade com que esses produtos chegam às mãos dos jovens é alarmante e exige atenção redobrada. E foi pensando nisso que eu preparei este vídeo, pois essa luta está longe de acabar. E diante desse cenário, precisamos urgentemente agir com prevenção e conscientização, porque quem paga o preço dessa negligência são as nossas famílias e principalmente os nossos jovens, que são os alvos mais vulneráveis e rentáveis desse mercado. Não podemos ficar esperando que a sociedade resolva esse problema por nós. A conscientização começa em casa. Essa é a única base para proteger o futuro deles. Nesse sentido, vamos entender os reais riscos que os nossos filhos podem enfrentar ao entrar nessa nova onda. Primeiramente, é preciso compreender por que os adolescentes estão buscando se refugiar nos vícios. O que está faltando?
Quais são as suas necessidades? Um olhar mais observador pode te ajudar nessa questão. Na busca natural que os adolescentes têm por aceitação e pertencimento, muitas vezes eles se rendem à pressão dos grupos e às influências externas. Tudo para se sentirem descolados. Além disso, temos as redes sociais que inundam suas telas com conteúdos que romantizam e normalizam o uso do cigarro eletrônico, mascarando assim os seus perigos, sob a falsa impressão de que usar o vape é algo inofensivo e completamente normal. Mas já está comprovado que de inofensivo o vape não tem nada. Isso porque o vape contém um teor altíssimo de nicotina, uma das substâncias mais viciantes que existem, capaz de gerar uma dependência extrema. A nicotina causa sérios danos ao cérebro em desenvolvimento dos adolescentes. O vape contém mais de 80 compostos, muitos dos quais permanecem desconhecidos devido à falta de regulamentação. No entanto, já sabemos que algumas dessas substâncias apresentam riscos à saúde. Entre elas estão também a nicotina, que é altamente viciante e que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e que podem causar danos ao cérebro em desenvolvimento. Metais pesados liberados pelo aquecimento de dispositivos que podem causar deficiência imunológica e danos aos pulmões e aos outros órgãos. Temos também o formaldeído e acetaldeído, substâncias comprovadamente cancerígenas. O propileno glicol, derivado do petróleo, que libera micropartículas que entram na corrente sanguínea através dos pulmões e destroem o tecido pulmonar. Glicerina vegetal e essências aromatizantes, usadas para criar o vapor e dar sabor, são consideradas seguras para o consumo alimentar, mas a sua inalação pode ser extremamente prejudicial. Isso porque os pulmões não têm a função digestiva como o estômago, e os efeitos de longo prazo dessa exposição ainda são desconhecidos. Esses compostos isolados ou combinados tornam o uso de vapores uma prática potencialmente perigosa, com consequências gravíssimas. A Sociedade Brasileira de Pneumologia alerta que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar está associado a doenças respiratórias, gastrointestinais e orais. Além disso, ele causa dependência e o aumento de uso dos cigarros convencionais. Apesar disso, muitos usuários ainda desconhecem esses riscos. A EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos, foi identificada em 2019 nos Estados Unidos. Ela é uma condição grave causada por aditivos presentes nesses dispositivos. Ela provoca inflamação nos pulmões, podendo levar a fibrose, pneumonia e até insuficiência respiratória. Até 2020, o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, registrou 2.711 casos hospitalizados e 68 mortes relacionadas à EVALI. E o mais alarmante disso tudo é que a média de idade era de 24 anos e 66% dos casos eram em homens e com apenas 1 ano de uso. Os sintomas mais comuns dessa doença incluem falta de ar, dor no peito, tosse, diarreia, febre, náuseas ou vômito. Essa condição pode levar a insuficiências respiratórias e pneumonia com evolução rápida, podendo até ser fatal. A maioria dos casos registrados envolve vape contendo THC, substância derivada da maconha, com ou sem a presença de nicotina. Estudos também mostram que os cigarros eletrônicos podem aumentar os riscos de derrame em até 10 vezes mais cedo que o cigarro convencional. E entre os usuários, cerca de 30% usam cigarros eletrônicos com nicotina, enquanto 70% consomem o THC e muitas vezes misturado com óleos e outras substâncias que agravam os danos aos pulmões. Estudos também indicam que os adolescentes que utilizam cigarros eletrônicos têm maior probabilidade de se tornarem usuários de cigarros convencionais, perpetuando assim um ciclo de dependência. E essa dependência acontece muito rapidamente. E quanto mais dependente, mais o jovem aumenta o seu consumo.
Em média, um cigarro comum oferece 15 tragadas. O maço teria então 300 tragadas. Logo, um vaporizador pode chegar até 1.500 tragadas, o que seria equivalente a 5 maços de cigarro. Muitos adolescentes ignoram esses números ou nem sabem. Muitos fumam em escondido dos pais. Muitos pais não têm nem ideia dos riscos que seus filhos estão correndo, agravando ainda mais a situação por causa da desinformação. E ao tentar parar, o jovem pode ter vários sintomas de abstinências: estresse, irritabilidade, depressão, dor de cabeça, dificuldade de concentração, entre outros. Isso é muito desesperador. A nicotina persiste como uma das drogas mais utilizadas no mundo, e o tabagismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX, poderá matar 1 bilhão no século XXI, com grande participação dos cigarros eletrônicos. Buscando conquistar novos consumidores, a indústria do tabaco desenvolveu versões do vape sem nicotina, que também são proibidas no Brasil. No entanto, a Sociedade Paulista de Pneumologia alerta que muitos desses dispositivos não têm a composição devidamente rotulada, tornando impossível saber com certeza quais as substâncias estão sendo inaladas, mesmo que não contenham nicotina. E já se sabe que componentes como propileno glicol, aromatizantes e outros aditivos presentes no vape pode causar danos devastadores ao pulmão. Os cigarros também oferecem sabores variados, como morango, chocolate, mentol, creme brulee, entre tantos outros, que mascaram o gosto e tornam a experiência mais agradável, especialmente para os jovens. Isso facilita a inalação e elimina a sensação de queimação típica do cigarro convencional. Os cigarros eletrônicos funcionam como verdadeiros camufladores, especialmente para os pais e professores. Eles não produzem cheiro forte, sendo confundidos até mesmo com cheiro de bala, e não dependem de combustão, e com um simples botão estão prontos para serem inalados. Seus modelos são variados, com dispositivos que lembram desde pendrives a modelos que imitam bombinhas de asma, caneta e cigarros tradicionais, sendo assim mais fácil de escondê-los em estojos ou mochilas. E eu confesso que antes de realizar essa pesquisa para gravar este vídeo, eu mesma não consideraria alguns desses dispositivos. Isso mostra como eles foram projetados para passarem despercebidos, dificultando ainda mais o trabalho dos pais em identificar se seus filhos estão fazendo uso do vape. A vigilância precisa ser redobrada e o diálogo aberto é fundamental para prevenir o uso. Muitos desses dispositivos podem ser recarregados até mesmo em entradas USB comuns, aumentando ainda mais o desafio para quem tenta controlar a sua presença em casa. O cigarro eletrônico tem sua venda proibida no Brasil, mas o usuário não será penalizado por utilizá-lo, sendo que o mais prejudicado está sendo ele mesmo. Por isso é fundamental que quem está usando ou apresenta alguns sintomas relacionados procure imediatamente um médico para avaliar as condições desse pulmão e iniciar o tratamento o quanto antes. Não há motivo para medo ou vergonha em buscar ajuda profissional. Pelo contrário, essa atitude pode prevenir complicações graves. Os centros de saúde estão preparados para orientar e tratar os danos causados pelo uso do vape, seja na parte física ou psicológica. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores serão as chances de evitar consequências para a saúde. A nossa única arma é a prevenção. Por isso é tão importante conversar abertamente com o adolescente, fazê-lo tomar consciência dos riscos e das suas consequências, ensiná-lo a buscar outras formas de ajuda, mas nunca recorrer ao vício. Essa é a nossa função como pais, professores, educadores e referências da criança, do adolescente e do jovem. Informe-se, não acredite em tudo que você ouve sem questionar. Os cigarros eletrônicos estão longe de serem inofensivos e podem afetar toda a sua família. Proteja-se com o conhecimento e use a internet como uma ferramenta poderosíssima
para buscar informações confiáveis. Gente, essa é a mensagem que eu queria transmitir nesse vídeo. Eu espero que ela tenha sido valiosíssima para você. Compartilhe com outros pais, outras famílias que precisam se informar para não caírem nessa cilada. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva e deixe seu comentário. A sua opinião sobre esse assunto é muito importante para nós e pode ajudar muitas outras pessoas. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.